infinito e ousado amor de Deus, onde deixa as 90. Vocês sabem que eu terminei, antes de começar o Natal, uma semana antes do Natal, nós tínhamos feito a segunda mensagem da série que nós chamamos de Igreja, Família e os Mandamentos Recíprocos na vida do corpo, beleza? Então, eu disse para vocês que nós temos aproximadamente mais de 50 mandamentos recíprocos, são mais de 50, diz o pastor Rick, porém, nós estamos estudando aqui 25 desses mandamentos em 4 categorias de mandamentos, certo? São 4 deles. Vamos passar aqui só para a gente rever esses mandamentos rapidinho? Pode passar aí, pode passar. Vamos definir então a palavra comunhão. Comunhão tem a ver com aquela relação pessoal que os cristãos gozam com Deus e uns com os outros, em virtude de serem unidos à família de Deus através de Cristo. Como eu disse, você não tem comunhão em outro lugar. Os 2 únicos ajuntamentos que Deus estabeleceu e instituiu foi a família e a igreja. A comunhão, a palavra koinonia, a palavra grega para comunhão, é poderosíssima. Ela fala de um ajuntamento que acontece entre nós em virtude de estarmos conectados com Deus. Então eu aceitei Jesus, eu tenho uma relação com Deus, e essa relação com Deus, e unida a minha relação com os irmãos, é o que se chama de comunhão, é o que se chama de koinonia. Isso não existe em nenhum outro lugar. Amém? Isso é uma coisa da vida da igreja. Pode passar. Eu disse para vocês, pode passar para frente. Você vai para a terceira parte para mim. Você está na segunda aí. Terceira parte. Aí, passa aí. Isso, obrigado. Então, essa é a terceira parte. Pode passar. Pode passar. Essa é a comunhão. A gente viu agora. Pode passar. O que afeta a nossa comunhão? Por que nós temos problemas? A nossa comunhão deve ser perfeita. Se a relação que eu tenho com meu irmão, em função de eu ter uma relação com Deus, ter sido lavado pelo sangue do Cordeiro, por que a nossa relação, então, a nossa comunhão não é perfeita? Por que ela não fica isenta de conflitos, de problemas? Por causa do pecado. E no pecado, irmãos, todos somos solidários. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Logo, ainda que nós fomos justificados pelo sangue do Cordeiro, nós ainda, enquanto estivermos aqui, nós vamos cometer pecado. Nós não somos pecadores, nós somos santos. Não existe um lugar no Novo Testamento que o Novo Testamento vai chamar a gente de pecador. Tá? O Novo Testamento chama a gente de santo, ainda que a gente peque, porque o pecado na nossa vida não é uma prática. O pecado na nossa vida é Quem lembra dessa expressão? O pecado na nossa vida não é uma prática, é um acidente. Deve ser um acidente. Então, na nossa relação, nós temos muitos conflitos. Primeiro, por causa do pecado. Amém? Então, na nossa relação, nós temos muitos conflitos. Primeiro, por causa do... Vamos lá. Segundo, nós temos conflitos também por causa da diversidade. Nós somos 7 bilhões de pessoas na Terra. Não existe uma pessoa igual a mim, igual a você. Nós somos diferentes. Olhares dos nossos olhos não são iguais. Os nossos digitais não são iguais. Nós somos diferentes. Amém? E por quanto sermos diferentes, isso vai trazer dificuldade. Irmãos, nós somos chamados de indivíduo por isso, porque nós somos únicos. Não existe ninguém igual eu, igual você. E eu tenho certeza, vocês não iam aguentar 2 Luiz Carlos, um basta. Então não queira ser igual eu. Igreja é interessante. Os pastores, os religiosos, vou chamar de os pastores, os religiosos, eles querem que todo mundo seja igual. Mas Deus vai na contramão deles. Deus quer que todo mundo seja diferente. Por isso que Deus fez todo mundo diferente. Então, filho, você é maravilhoso, você é lindo, você está no ponto, do jeito que você é, no sentido de unicidade, de você ser única pessoa. Amém? Você é único e pronto. Agora, a coisa interessante de ser único é que você tem valor
no corpo. Imagina esse dedo meu se eu arrancar ele. Ele é muito importante, sim ou não? Mas ele é importante porque ele está no corpo. Se eu cortar ele e botar ele ali, ele não tem valor nenhum mais. Quantos estão me entendendo? Então, gente, o nosso valor está muito relacionado com o valor que Deus retribui à vida da igreja. E a igreja só existe por causa que você está nela. Se todo mundo decidisse sair da vida da igreja, nós perderíamos, nós não teríamos igreja, porque a igreja é um coletivo. Amém? Queridos, então os conflitos acontecem por causa dos pecados e por causa da diferença. Pode passar um pouquinho. Eu só estou revendo o que a gente já disse. Bom, existem duas palavras no Novo Testamento que é muito importante a gente entender dentro da dinâmica da koinonia. É a mutualidade e a reciprocidade. Então, o coletivo mútuo é uma coisa que acontece na dinâmica da coletividade, na dinâmica do corpo, certo? Eu faço para você, você faz para mim, e nós vivemos essa mutualidade, mesmo se diz respeito à reciprocidade. É a mutualidade, a reciprocidade que vai ajudar a gente trazer a comunhão para o estado que Deus sempre quis, mesmo diante de diferenças e de conflitos. Amém? Queridos, a gente ser igual, se a gente fosse tudo igual, a gente não conseguiria viver uma comunhão perfeita. Agora imagine o fato da gente ser diferente. Então, a gente tem conflito, mas como é que se resolve esses conflitos? Como é que a gente vive tanta diferença com perfeição, com alegria, com entusiasmo e com dinâmica de crescimento? Por causa da mutualidade que está no Novo Testamento e também por causa da reciprocidade. Pode passar. Existem 4 tipos de mandamentos recíprocos na Bíblia, no Novo Testamento. 4. O primeiro é para manter as relações, manter a comunhão. O outro para proteger a comunhão, a relação. O outro para fortalecer a comunhão, a relação. O outro para valorizar. Então você está trabalhando, você está se relacionando com o seu irmão, você realmente quer dar manutenção a essa relação, você quer que ela perdure a despeito dos desgastes. Então, você deve acessar aqueles 6 mandamentos recíprocos ali e que nós já falamos. Você quer proteger a sua relação, proteger a comunhão que é produzida pelo Espírito Santo. Então, você deve acessar esses 9 mandamentos recíprocos que a Bíblia fala. Você quer fortalecer a sua comunhão, fortalecer, então, acesse os 5 mandamentos recíprocos que a Bíblia vai falar. E, por último, diga para o seu irmão que realmente você valoriza a relação com ele, se utilizando desses 5 mandamentos recíprocos que a Bíblia fala. Vamos revê-los rapidinho aqui, pode passar. Manter, amem-se uns aos outros. Então, se quer manter a relação, ame seu irmão, suporte o seu irmão, sujeite-se uns aos outros, tenham igual cuidado uns pelos outros, saúdem uns aos outros. Você sabe que parece estranho, mas uma das maiores reclamações que eu vejo aqui na igreja, quando tem muito conflito, sabe o que é? Fulano não falou comigo. Fulano não fala comigo. Fulano passou por mim e não falou comigo. Aí a gente acha que isso é uma coisa sem importância. Irmãos, mas isso afeta muito a igreja. E eu ensinei para vocês como essa coisa de saudar um ao outro tem poder. Os judeus, quando se encontravam, o que eles diziam para o outro? Shalom Adonai. Eu fiz um estudo para entender o que essa expressão quer dizer. Irmãos, essa expressão é poderosíssima. Se você encontrasse um judeu pela manhã que liberasse um paz do Senhor para você, você podia ter quase 100% de garantido um dia poderoso, abençoado. Então, nós temos o Espírito Santo. O Cristo está em mim. O Cristo está em você, porque eu sou a igreja de Jesus. Então, toda vez que eu libero uma bênção, eu tenho a oportunidade de fazer isso cada vez que eu saúdo o meu irmão. Amém? Então, essa saudação é uma coisa importantíssima. E eu disse para vocês que, historicamente, ao longo dos anos, os grupos, até as etnias, as nações, eles foram se identificando a partir do cumprimento. Falei daqui do César, falei do Hitler, e falei dos grupos de guetos, por exemplo, os hippers, enfim. Então, isso é uma coisa que nos identifica. Então, não é só uma questão de educação. A gente sauda as pessoas porque não é uma questão de opção, é um mandamento bíblico. Amém? Pode passar.
Os mandamentos que protegem a relação. Você quer proteger a sua relação? Porque a gente, irmãos, a gente faz manutenção no nosso carro, não quer fazer manutenção nas relações. A gente protege o nosso carro com tranca disso, com seguro, e não quer proteger as nossas relações. Mas você quer proteger a comunhão da igreja? Então, não tenha inveja um dos outros. Deixe de julgar uns aos outros. Não se queixem dos outros. Nenhuma relação se sustenta com reclamações. Tá? Não falem mal um dos outros, não se mordam, nem se devorem uns aos outros. Eu expliquei por que o apóstolo Paulo fala isso. O contexto que ele está vendo é de leões, morrendo de fome, na arena, comendo os cristãos que foram levados ali. Então não fique comendo um ao outro, mordendo um ao outro, brigando como cães. Não provoquem uns aos outros. Confessem os seus pecados uns aos outros. Perdoem-se mutuamente. Ora, se o último mandamento ali, ele é vivível, nós teremos facilidade de estarmos confessando os nossos pecados uns para os outros e sermos sarados, como diz o Tiago. Pode passar. Os mandamentos recíprocos que servem para fortalecer os relacionamentos, e é desse que nós vamos falar aqui. Agora são 7 horas e 20 minutos, e nós vamos pensar um pouco sobre os mandamentos que fortalecem a relação. Amém? Vamos lá? Estamos prontos? Então vamos lá. Primeiro, edifiquem-se uns aos outros. O texto é 1 Tessalonicenses 5,11, que diz: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. O texto de Romanos 14,19 está no telão também. Por isso, esforcem-nos em promover tudo quanto conduz à paz e edificação mútua. É tão maravilhoso. O que é edificar? Edificar é construir o outro, é conduzir o outro para o melhor dele. Certo? Gente, hoje esse prédio, por exemplo, é um prédio simples. Ele foi construído com o quê? Com tijolos. Só que na época que o apóstolo Paulo escreveu isso, o tijolo não era uma coisa comum. As construções eram feitas com o quê? Pedras. Por isso que o apóstolo Pedro nos chama de pedras vivas. E o apóstolo Pedro chama Jesus também de pedra angular. Jesus é a pedra angular, a principal pedra. E nós somos pedras vivas nessa construção. Agora, pastor, qual é a relevância de tijolo e de pedra? Porque, irmãos, os tijolos são regulares. Quem faz os tijolos? São os homens. Tijolo é uma invenção humana. Mas as pedras é uma criação de Deus. Amém? Então você não é tijolo, você é pedra. As medidas, por exemplo, a gente usa em Brasília, devia ter passado disso já há muito tempo. A gente devia ter passado disso há muito tempo. Mas a gente usa aqui em Brasília, no Brasil, eu acho, mesmo, 90% das nossas construções é feita de tijolo, esse tijolo com dimensões regulares. O nosso tijolo aqui em Brasília, ele tem acho que 18 por 9. Antes era 20 por 10. Hoje é 18 por 9. Certo? Então, ali nós usamos mais de 30 mil tijolos. Para ser mais preciso, acho que 35 mil tijolos ali. Alguém já tinha parado para pensar nisso? É isso aí. Irmãos, e é interessante que as pedras, elas são regulares. E aí, irregulares. Mas o tijolo não, o tijolo é regular. Aí, qualquer lugar está colocado. Pam. Mas pedra não. Pedra é irregular. E você tem que encaixar, colocar ela exatamente no lugar. O que você acha mais bonito? Uma parede feita de tijolo ou uma parede feita de pedra? Então a igreja é mais bonita se ela for feita de pedra. Pessoas diferentes, exercendo a sua função, fazendo, doando seus dons e fazendo o melhor para a vida da igreja. Aplauda Jesus. Amém? Então, construir é acrescentar na vida do outro, dos seus dons, com seus talentos, significa dar ao outro o que lhe é devido dentro do corpo, através de doações. A razão de estarmos no corpo é dar. É interessante, eu gosto de falar isso, porque a ideia que se criou da igreja na mídia é que a igreja é um lugar de extração. Isso não é um lugar de extração, eu vou tirar lá, vou para lá, porque a igreja é um lugar de tirar. Não, igreja é um lugar de doação. Igreja é um lugar de doação, mas também um lugar de receber, obviamente. Não é? Mas, irmãos, o pulmão, ele está dando o tempo todo, ajudando a oxigenar o corpo, o sangue, o coração.
bombeando sangue para todos os lugares do corpo da gente, enfim. Então, essa figura do corpo e a figura da família para a igreja, elas são perfeitas, porque elas nos remontam a esse ambiente de doação, de dar. E a pessoa mais rica, a pessoa que mais acumulou, não é mais feliz do que a pessoa que mais doou, a pessoa que mais deu. Se você entendeu o que eu disse, por favor, aplauda ele. É muito complicado uma relação de egoísmo. Por isso que a relação de edificar é uma relação de dar, é uma relação de doar. Edificar significa promover o outro com o que você tem, elevar o outro ao grau de cima. Edificar significa honrar, dar níveis de importância para ele. Segundo lugar, ensine uns aos outros. O texto que nós vamos ver é o texto de Colossenses capítulo 3, verso 16, que diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhem-se uns aos outros. Ensinar, meus irmãos, é trazer revelação para a vida de outra pessoa. Quando eu ensino meu irmão, eu desato a vida dele. Quando eu dou a ele o ensino, eu trago uma nova luz na vida dele. É por isso que a Bíblia diz que cada um deve andar na luz que tem. Cada vez que a gente recebe uma palavra, cada vez que a gente é ensinado pelos nossos irmãos, a tendência natural nossa, irmãos, é andar numa luz nova, sob uma perspectiva de cuidado da palavra de Deus. Então, ensine o seu irmão. Agora, é bem verdade que quem está apto para ensinar é quem está ricamente habitado com a palavra de Deus. Daí a DOC 180, daí o devocional diário, daí aprender com quem tem para ensinar, que é a palavra de Deus. Amém? Outro mandamento recíproco desse aspecto aqui é encoraje uns aos outros. O texto de Hebreus 3, 12 e 13 diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afastem do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A ideia aqui é animar o outro, animar o teu irmão, jogar o seu irmão para cima, é tirá-lo de baixo, é gerar coragem nele, porque a palavra encorajamento é dar coragem à pessoa. Irmãos, não é comum nós termos depressão, não, mas nós temos momentos de desencorajamento, temos momentos de desencorajamento às vezes no trabalho, na relação, num projeto qualquer, num ministério, enfim. Então, nós vivemos a dinâmica do corpo para nós estarmos encorajando um ao outro, para estar exortando um ao outro, para estar consolando um ao outro, abençoando o outro. Esse aspecto da vida cristã é tão importante que alguém na Bíblia foi chamado de encorajador, sabe? De exortador, aquele que anima, aquele que empurra para frente. Sabe, você encontrar os seus irmãos, quando ele disser assim para você: fulano, eu estou com dificuldade, eu estou indo lá para o trabalho agora, meu irmão, libera sobre ele encorajamento. Querido, vai dar certo, Deus vai te abençoar. O Senhor, nosso Deus, diz que Ele não vai nos abandonar. Eleva os meus olhos para o monte, olha os olhos para o monte, volta os seus olhos para esse monte tão difícil. Sabe que além dos montes tem o Senhor que os criou, amém? Então nós temos que encorajar as pessoas. As pessoas devem vir nas nossas reuniões, nas nossas igrejas, nas nossas comunhões, nos nossos purês, e serem encorajados, porque esse é um aspecto da vida da igreja, esse é o melhor lugar. Eu sempre falo para a Sheila, a igreja é uma comunidade de amor, uma comunidade ágape, uma comunidade altamente terapêutica, e se nós soubéssemos usufruir disso, nós não precisaríamos de psicólogos, ela ia ficar desempregada. Irmãos, a igreja é extraordinária, a igreja é linda, a igreja local é o lugar do encorajamento. Então seja encorajado em nome de Jesus. Está difícil, as coisas estão complicadas nesse momento da sua vida? O texto sagrado diz que é para fazer isso todos os dias, ou seja, dar continuidade persistentemente. E o texto diz para fazer isso também hoje. Hoje é dia de encorajar, encoraja o seu irmão. Amém, querido? Então bata nele e fala: vai dar certo, o Senhor é contigo, varão. O Senhor é contigo, meu irmão. Aleluia. Eu creio.
Eu tenho tantas coisas para contar, porque são tantos tópicos aqui. Sabe aquela pessoa capaz de encorajar você, de alegrar você, de injetar fé em seu coração? É aquele que encoraja. Em quarto lugar, aconselhe-se uns aos outros. Romanos 15, 14 diz: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar uns aos outros. Então, o apóstolo está dizendo para os romanos: olha, vocês estão cheios de bondade, vocês já foram instruídos, vocês estão capazes de aconselhar uns aos outros. A palavra do Senhor diz que na multidão de conselhos os propósitos se firmam. Sabe, que as mulheres mais velhas devem aconselhar e as ensinar as mais novas. Nós somos um ambiente de conselho, irmãos, certo? Porque nós somos instruídos na palavra. É muito comum crentes que leem a palavra de Deus, crentes serenos, que têm intimidade com Deus, se tornarem pastores de um rebanho que não vem na igreja. Como? Eles, nos lugares que eles trabalham, as pessoas começam a buscá-los, querendo conselhos. O que fariam, o que fazerem, porque aquelas pessoas estão instruídas na palavra, estão cheias da palavra de Deus. O texto de Colossenses, que esse texto é riquíssimo, no capítulo 3, fala alguns mandamentos recíprocos. O 3 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhe. Então, se a palavra de Deus está habitando em mim, eu estou apto para aconselhar o meu irmão. Então, não é o que eu acho, mas é o que a palavra diz. Não tem a ver comigo necessariamente, mas tem a ver com a palavra. Então, esteja sempre pronto, instruído pela palavra de Deus para aconselhar. Aconselhar o seu irmão, aconselhar o seu filho, aconselhar o seu marido, aconselhar a sua esposa, aconselhar o seu amigo de trabalho, com base na palavra de Deus. Com base na palavra de Deus. Em quinto lugar, fale entre vocês com salmos, hinos e cantos espirituais. O texto de Colossenses 3:16 ainda: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cantos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. A ideia do apóstolo é que nós vivamos intencionalmente e essencialmente esses dois ajuntamentos. A vida da família, a vida da igreja, a vida da célula, edificando um ao outro através de cânticos espirituais, através de hinos espirituais, através de gratidão ao Senhor, com os corações cheios de gratidão ao Senhor. Então, significa, meus irmãos, que nós vamos viver espontaneamente, falar espontaneamente, à medida que a gente vai exercitando isso, nós vamos espontaneamente dizer e falar sobre essas coisas maravilhosas dos oráculos da palavra de Deus. É isso que Ele quer que nós façamos. A igreja é um ambiente que não se restringe a essas paredes. Nós somos igreja e vivemos igreja no nosso trabalho, na nossa casa, nas vezes que nós nos reunimos. Eu expliquei isso aqui hoje pela manhã no Valparaíso, porque você sabe que às vezes a gente só fala dos oráculos, das coisas maravilhosas de Deus, quando nós estamos dentro do contexto de igreja, no contexto religioso. Mas é exatamente o contrário que a Bíblia está dizendo para a gente fazer. Porque aqui já é um ambiente mesmo, isso já é certo. É exatamente o contrário. Nós precisamos, irmãos, quando nos encontrarmos, falarmos da palavra de Deus, comentarmos a respeito do nosso devocional, do que Deus falou com a gente, como foi. Isso vai gerar vida em nosso coração. Sabe aquela pessoa que leu a Bíblia e fica doido para falar o que leu, o que foi abençoado por outra pessoa? Por isso que eu recebo sempre, eu acolho muito bem as pessoas que vêm falar sobre o que Deus falou com elas enquanto elas estavam lendo a Bíblia no devocional. Porque isso as enriquece. E eu não digo nem só sobre o que você ouviu de Deus lá no seu secreto, mas o que você ouve de Deus aqui na célula. Eu estou ensinando aos irmãos que a melhor forma de aprender é ensinar o que aprendeu. Todas as células nossas, nós somos desafiados a fazer o quê? A compartilhar aquilo com alguém. Peça o líder da sua célula, manda para mim essa mensagem, manda no meu zap. Eu quero compartilhar isso, eu quero falar com alguém. Porque quanto mais você comer dessa palavra, falar dessa palavra, você está comendo dela e você está vivendo ela e você vai crescer nisso.
Então, a ideia é que nós, mais do que, eu não estou dizendo, porque às vezes a gente se encontra, a gente fala de futebol, a gente fala de economia, a gente fala de política, fala mal de Bolsonaro, fala mal de fulano, de ciclano, e tal, e a gente não fala das coisas de Deus, a gente não fala dos oráculos de Deus, dos conselhos de Deus. E aí, pastor, nós vamos ficar só falando dessas coisas? Não, o problema é que a gente só fala das outras. Esse é o nosso problema. Não há espaço na nossa agenda, corriqueiramente, não há espaço na nossa agenda para ensinar, para ouvir, para salmodiar, para louvar. Isso que o Gabriel fez aqui hoje com Yasmin, isso deve ser uma prática de todos nós, cantarmos, salmodiarmos, decorarmos salmos e falarmos desses salmos para as pessoas. Hoje mesmo eles cantaram um salmo aqui, porque as músicas nos ajudam a aprender Bíblia também, né? Mas o ideal seria o contrário, que a gente tenha muita Bíblia para fazer músicas. Quantos entenderam o que eu disse? O ideal é que a gente tenha muita Bíblia para a gente fazer música. Mas a gente está no inverso, a gente só sabe determinada parte da Bíblia porque ouviu aquela música. E aí tá bom, ô pastor, tá bom, tudo bem. Não está tão ruim, né? Porque a gente está aprendendo de algum jeito. Mas a ideia, como diz o texto de Deuteronômio capítulo 6, olha, ensine os seus filhos quando vocês estiverem conversando com eles em casa. Olha, quando vocês estiverem comendo junto, ensine o seu filho. Quando vocês forem deitar, na hora de botar as crianças na cama, ensine a criança. E na hora que vocês sentarem para comer, ensine a criança. Você sabe o que a Bíblia, Deus está orientando na Bíblia? Isso é o processo de ensino oral. Ninguém tinha uma Bíblia dessa na mão, irmãos. E mesmo que tivesse, como nós temos hoje, a Bíblia se torna viva quando ela está em nossa boca, em nosso coração, em nossa vida. Amém? Então fale da palavra de Deus. Conheça teologia. O que eu quero dizer com conhecer teologia? Conheça o básico do ensinamento bíblico. Sônia está citando aqui algumas vezes, e é verdade, mas a gente aconselhando uma pessoa essa semana retrasada, a gente falou isso para ela. Querido, às vezes as nossas crianças cometem coisas, elas fazem coisas ruins, e a gente fica tentando encorajá-las com coisas que não tem nada a ver. Diga para ela, olha filho, o pecado destruiu realmente a nossa comunhão com Deus. Mas o sangue de Jesus, pode falar, a gente fala para o Pedro com 5 anos de idade. Mas o sangue de Jesus, ele nos devolveu o direito de ter comunhão com Deus pelo perdão, pelo arrependimento. Fala isso para suas crianças, ensine a palavra de Deus para elas. Porque a gente está ensinando só a história bíblica para os nossos filhos, sem a lição prática do que deva ser e como deva ser. Quem entendeu, por favor, aplauda ele. Meus irmãos, agora são 7h37. Deixa eu falar para vocês, para a gente concluir essa série de mensagens, que isso aqui ficaria para um outro tempo. Mas vamos entender os mandamentos recíprocos sob a perspectiva de valorizar o relacionamento. São 5. Primeiro, sirva uns aos outros. Você quer valorizar a sua relação? Então sirva seu irmão. O texto de Gálatas 5:13 diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Sirvam uns aos outros. O texto de 1 Pedro 4:10, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas multiformas. Como disse, nós temos a mutualidade, nós temos a reciprocidade, porque nós temos a diversidade, nós somos diferentes. E nós temos que fazer da diferença, irmãos, uma vantagem e não uma desvantagem. Eu falo isso quando eu estou falando de membresia, dando o curso da membresia, porque hoje, por exemplo, eu tenho aqui um laptop, eu tenho aqui um óculos, eu tenho um microfone, eu tenho uma mesa, eu tenho um copo. Se todas essas coisas fossem copo, eu não podia dar para vocês metade do que dei hoje. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, quanto mais nós vivemos a natureza que Deus estabeleceu e planejou para a gente, de sermos as pessoas que Deus nos fez para ser, quanto mais pastora Sônia for ela, melhor será para a igreja. Quanto mais a Fabiana for ela, quanto mais você for você, melhor será para nós. Porque, irmão, você tem dons espirituais de maneiras, de mistérios e ministérios específicos que só você pode
ter acesso e nos abençoar com ele. Então, a igreja precisa de você. Você precisa da igreja, mas a igreja precisa de você. Você tem dons para servir os irmãos da igreja, que só você tem. A palavra do Senhor diz que uns têm isso e outros têm aquilo, mas a atuação desses ministérios são diferentes. Ei, se você está sendo só assistindo na vida da igreja, você está fazendo alguma coisa, mas você quer ir mais além. Então renove a perspectiva que você tem de serviço e comece a servir a sua igreja. Procure os seus líderes e diga: eu quero servir em algum ministério. Eu quero ser um líder de célula. Eu quero ser alguém que vai ajudar para as crianças, com as crianças, que vai ajudar com os adolescentes, que vai cuidar do som, que vai ajudar da filmagem. Enfim, sirva a sua igreja. Porque ministério é aquilo que a gente faz na perspectiva interna da igreja. O serviço está no centro da vida cristã. Jesus ensinou muitas coisas com veemência. Entre elas, as principais coisas que ele ensinou com muita veemência, entre as principais coisas está o serviço, servir os irmãos, ao ponto dele dizer: olha, se eu que sou o Senhor de vocês, estou servindo vocês, é sob essa perspectiva que vocês devem viver, servir uns aos outros. Amém? O serviço, irmão, é coisa que nos impressiona. Nada nos impressiona mais do que o serviço. Às vezes pessoas estão resistentes conosco, não quer saber da gente, porque não foi com a nossa cara, isso em qualquer ambiente. E aí você decide servir aquela pessoa, o coração dela é quebrantado. Você não consegue quebrantar o coração dela com palavras, você não consegue quebrantar o coração dela com discurso, mas com serviço você consegue. A Bíblia diz que se nós servirmos as outras pessoas, se nós fizermos o bem a ela, nós vamos amontoar na cabeça delas brasas vivas e ela jamais vai esquecer de nós. Está em Provérbios capítulo 25, 21, eu não coloquei aí no slide. As pessoas que servem são tidas como pessoas legais. Normalmente somos tolerantes com as pessoas que nos servem, porque o serviço fala muito alto, o serviço grita nos nossos corações. Então, sirva o seu irmão, se coloca à disposição, tá bom? E eu vou te falar, tem 2 lugares que é assim, show de oportunidade para servir, na família e na igreja. Amém? Há muita oportunidade para você servir aqui. Segundo, levem os fardos pesados uns dos outros. O texto de Gálatas 6,2 diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Esse mandamento, irmão, recíproco me conduz para uma realidade de unanimidade. Ora, todos nós aqui dentro, nós temos fardos pesados para carregar. Todos nós. Não confunda fardo pesado com cruz. Fardo pesado, irmão, é aquele negócio que todo mundo tem. Certo? E cruz, já disse isso aqui para vocês, cruz tem a ver com vida cristã, com o exemplo de Cristo, com se associar com a vida de Cristo, certo? Uma vida de intimidade, de santidade vai nos conduzir cada vez mais a nos apegar à mensagem e o estilo de vida de cruz, de renúncia. Cruz tem a ver com renúncia, amém? Agora, esse fardo pesado que o apóstolo está falando são dificuldades, problemas que nós temos na vida e que Deus permite que tenhamos, todos temos, porque eles só podem ser levados de maneira coletiva, eles só podem ser levados comunitariamente. Você e eu temos problemas, irmãos, que eles só podem ser conduzidos, fardos pesados, dificuldades na comunhão com os irmãos. Você já pensou quanto você já precisou de outras pessoas para ser conduzido? Desde o dia que você nasceu, seu pai, sua mãe, seus tios, seus irmãos, seus amigos, quantas pessoas te ajudaram? Então nós estamos dentro desse contexto de comunitário, de interdependência, de inter-relação. Irmãos, às vezes a gente fica pensando que Deus nos deu um jugo que Ele próprio não vive. Mas não é verdade. Deus é um ser comunitário, Ele vive na relação. Por isso que Ele nos fez seres também relacionais. Eu estou dizendo isso aqui muitas vezes ao longo desses 19 anos que eu estou aqui. Se você encontrar uma pessoa doente, terminal, e perguntar para ele o que você quer, se sair daqui, o que você vai fazer? Ele não vai dizer, eu vou trabalhar mais, eu vou... igual a música do Epitáfio lá, né? Eu vou trabalhar mais, eu vou
comprar mais, eu vou comprar aquele carro que eu queria, eu vou comprar aquela casa, eu vou... Não! As pessoas sempre falarão coisas que têm relação com o relacionamento interpessoal, porque nós somos seres interpessoais, nós somos seres relacionais, e nós nos realizamos na relação com o outro. Amém? Deus é um ser único, Ele é o único Deus, mas Ele também é um ser comunitário, porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E nessa dinâmica é que Ele espera que a igreja viva, carregando os fardos uns dos outros. Amém? Mas se você ler, você pode colocar aí, por favor, nós temos esse texto aí, olha, no 2 ele diz, cada um carrega o fardo pesado um do outro. Aí quando chega no verso 5, o apóstolo diz, pois cada um deverá levar a sua própria... Ora, parece contradizente isso. Me dá essa mochila aqui, Cláudio, por favor. Parece contradizente isso, irmãos. Mas a carga é aquele negócio que você precisa do outro para levar. E todos nós temos, todos nós. Por isso que precisamos de família e precisamos de igreja. Então, não abandone, como diz o texto de Hebreus, não despreze a sua igreja, sabe? Viva a vida da igreja. Amém? Agora, isso que ele está falando ali, esse aqui, a própria carga. Tem coisas na sua vida, filho. A palavra mochila, eu não sei se na mensagem está a palavra mochila, devia estar. Porque a palavra mochila retrata muito bem isso. Mas no tempo bíblico se usava bolsas individuais, a tiracolo, né, essas que coloca aqui. Porque essa é uma carga que você pode levar. Está aí. Essa é uma carga sua. Isso remota, irmãos, a responsabilidades pessoais nossas. Isso remota a coisas com as quais todos nós temos que responder pessoalmente. Fardo pesado é uma carga muito grande que a gente precisa da igreja. Mas, se nós não levarmos as nossas cargas próprias cargas, nós vamos ser pesados, irmão. E é muito interessante isso, porque ao mesmo tempo que ele orienta que a gente carrega a carga um do outro, o fardo um do outro, ele orienta que a gente não seja pesado ao outro. Certo? Então se espera que a gente leve a nossa mochila. Amém? Porque se o Jamari, ele se recusar a levar a própria mochila dele, alguém vai levar, vai ficar pesado para o outro. Porque a pessoa vai ter que levar a dele, a própria dele e a do Jamari também. Quantos estão me entendendo? Então leva... Pastor, o que seria a minha própria mochila? O que seria? Irmãos, eu não tenho condição de falar sobre isso com tanta propriedade, com algumas coisas que podiam ser apontadas aqui. Mas eu quero falar só uma, que o apóstolo Paulo tratou em Tessalonicenses, tanto 1 quanto 2. O texto de Tessalonicenses 2,9, ele diz, irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga, trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho, ainda que era direito dele. E, querido, uma coisa que tem a ver com a nossa mochila é o nosso trabalho. O apóstolo Paulo chegou a falar em 1 Tessalonicenses, existem irmãos ociosos entre vocês, existem irmãos preguiçosos entre vocês, e eu digo que vocês não andem com ele. Desse jeito ele falou. Certo? Chame esse irmão em amor, trate com ele, porque a ordem minha, diz o apóstolo Paulo, é quem não trabalhe, não coma. Ora, filho, se nós temos saúde, nós temos que trabalhar. Eu gosto muito da cultura americana, porque o garoto com 16 anos terminou o high school lá, o segundo grau, o que faz com ele? Vai correr atrás, filho, vai. E eles vão para a faculdade estudar e vão procurar na vizinhança pessoas para limpar o lote, para trabalhar. Porque é uma cultura que ensina a trabalhar. Então, o ócio é um problema. Então, existem muitas coisas que podem retratar a sua mochila? Sim. E uma delas eu vou dizer para você, tem a ver com o trabalho. Então, homem, mulher, jovem, velho, novo, você tem que trabalhar. O trabalho, acho que eu disse semana passada aqui, o trabalho foi criado antes do homem. Quando o homem apareceu, já estava lá o trabalhozinho pronto para ele
fazer. Trabalho não é uma maldição, irmãos. Quem entendeu, aplauda ele, por favor. Aleluia! Será, irmãos, que arrumar a nossa própria cama quando a gente levanta lá em casa tem a ver com essa mochila, sim ou não? Sim ou não? E aí, vai escrevendo, vai pensando no que pode ser a mochila de cada um, porque cada um tem a sua e é você, cada um que tem que levar a sua mesma mochila. Amém? E na coletividade a gente vai ajudar um ao outro. Há tragédias, há problemas. Mamãe, por exemplo, que tem um filho autista, que precisa... isso não é uma cruz, isso não é uma mochila, isso é uma carga pesada, que ela precisa de ajuda. Quantos estão me entendendo? Alguém que está com uma pessoa doente em casa, alguém que sofreu uma falência, alguém que sofreu... Enfim. Então a gente sabe identificar o que é uma grande carga, que a pessoa precisa de ajuda coletiva. Em terceiro lugar, sejam mutuamente hospitaleiros. O texto de 1 Pedro 4,9 diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. A hospitalidade hoje não é uma coisa tão praticada e tão necessária como nos tempos bíblicos, mas nós precisamos atentar para esse princípio, não sobre a perspectiva apenas de uma sugestão, mas de um mandamento. Hospitalidade, irmãos, era dar guarida a uma pessoa que estava na sua casa, que estava longe da dele. Então, ajude pessoas, receba pessoas em sua casa. Abra as portas da sua casa para receber pessoas que estão longe das deles. Certo? Usemos os nossos lares para acolher pessoas. Sirva a Deus, sirva irmãos da fé, diz o apóstolo Paulo aí, hospedando-o na sua casa. Hospede na sua casa uma célula. Hospede na sua casa uma casa de paz. Hospede na sua casa, porque o texto diz que Obed-Edom, hospedando na sua casa a presença de Deus, que era figurado pela arca, ele foi extremamente abençoado e a sua vida deu uma girada de 180 graus em apenas 3 meses. Biblicamente falando, a gente conhece, como diz o texto de Hebreus 13:2, que muitas pessoas, sem saber, hospedaram anjos e foram tremendamente abençoados. Eu já recebi anjo lá em casa, viu? Porque eu e Sônia decidimos hospedar pessoas, decidimos receber pessoas. A gente faz questão. Desde muito cedo, nós morávamos num barraquinho. Eu moro hoje numa casa que não chega a relação dessas duas, mas ela era uma casa de 35 metros quadrados, 5 por 7, bem pequenininha. Dormia eu, Sônia, Paula, Natália e Rebeca, tudo nesse mesmo quarto. Elas eram muito pequenininhas, então a gente conseguia colocar todo mundo quase que dentro de uma caixa de sapato, assim, para... Gente, mas quem é daquela época, me conhece daquela época, sabe a alegria que a gente tinha de receber as pessoas na nossa casa. A casa simples, a casa humilde, mas a gente tinha alegria de receber. E você sabe o que Deus fez? Deus me deu alegria, irmãos, não só de morar numa casa muito bacana, mas de dar, de ofertar, de doar uma casa muito bacana para a sua obra. Então, amados, abra... hoje a gente recebe as pessoas na nossa casa lá, onde eu moro, então as pessoas dizem, pastor, você mora no paraíso, pastor, que coisa linda. A gente recebe eles numa suíte pronta para eles, própria para eles, a pessoa fica ali na privacidade dela. Mas nós tínhamos esse coração quando não tínhamos, só tinha um quarto para 5 pessoas, certo? Então se abra. Pastor, uma boa hospedagem é bom ter um bom banho, uma boa alimentação e uma boa cama. Se preciso for, dê a sua. Nós estamos tendo experiência lá em Santarém, que são assim, tremendas, irmãos. Quem já teve em Santarém comigo aqui, por favor? Olha, lá em Santarém, você tem que começar a viajar com a gente, meu irmão. Pensa nisso aí. Costa nele assim, meu filho viaja com o pastor, pelo amor de Deus. Gente, a cidade de Santarém é uma cidade com 300 mil pessoas. Uma cidade de gente simples, de gente pobre, mas é tão interessante. Quando a gente chega em Santarém, eles dizem assim, não hospede em hotel, até porque tem poucos hotéis para as milhares de pessoas que eles recebem lá. E eles vão indicando a gente para a casa dos irmãos. Os irmãos recebem a gente na casa deles. Aí, você chega lá, as casinhas simples, irmãos. Simples. Mas tem tanto amor naquele ambiente. Por isso que eu digo que você tem que ir em Santarém pelo menos uma vez na vida.
Tem gente que você tem que ir em Meca, né? Você tem que ir em Santarém pelo menos uma vez na vida, passar uma semana lá. Agora, essa semana passada, a Igreja de Cristo Dallas comprou uma passagem para um casal de pastores que nós estamos cuidando, para mandar para Santarém, para eles ficarem lá uma semana. Eu liguei para um pastor amigo nosso lá, o pastor Marquinhos, e disse, mandei o zap, pastor, eu preciso que o senhor me ajude a levar um pastor amigo nosso para ficar aí. Ele falou, pastor, pelo amor de Deus, não nos tire esse privilégio, nós queremos receber, mande ele vir. E aí, com essa disposição, pensa, a pessoa é rica. Não. Nós recebemos alguns irmãos aqui que foi ministrar o contraturno, a escola por princípio, e ficava tão longe do lugar, irmãos, que elas estavam, mas não apareceu ninguém que doasse, que abrisse a sua casa para dizer assim, porque o trânsito é muito distante, 40 quilômetros de onde as irmãs estavam. Alguém poderia ter feito isso mais perto. Mas, infelizmente, nós estamos vacilando nesse princípio que eu chamo de princípio tão importante, mesmo para os dias de hoje, onde se tem muitos hotéis. Amém? Em quarto lugar, sejam bondosos uns para com os outros. O texto de Efésios 4:3 diz assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Bondade é a disposição de fazer o bem. Bondade é a aplicação do amor. Só existe um referencial para a bondade. Como ser bom para os outros? É a lei áurea. Faça aos outros o que você gostaria que elas fizessem a você. Eu estou trabalhando no serviço público, vai fazer agora, dia 3 de março, 30 anos. Eu sempre pensei nisso. Atender as pessoas bem, servir as pessoas bem, fazer bondades ali. Por quê? Porque muitas vezes eu estou sendo atendido em lugares onde as pessoas são ruins, elas estão ganhando para aquilo, mas são ruins. E eu entrei nisso aqui, talvez Deus queira falar com você, mas a ideia é que dentro desse contexto da igreja, a gente tem um coração bondoso, porque amor é o que o amor faz. Então, qualquer coisa além da lei áurea não é legítima. Então, faça às pessoas o que você gostaria que fizesse. Eu quero concluir com o texto de Tiago 5,16 e com o mandamento, sexto mandamento, orem uns pelos outros. Portanto, confessem os seus pecados uns pelos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e ela é eficaz em seus efeitos. Então, essa coisa de orar uns pelos outros, irmãos, está dentro do amor altruísta. Imagine se fosse gravado toda a oração que você fez e você descobrisse que de todas as orações que você fez, 100% da sua oração dedicada aos outros que não são seus filhos, não são seus parentes, foi menos de 1%. Você ficaria frustrado, né? Deus está chamando a igreja para ela abençoar o corpo, orando pelo corpo. Amém? Então, ore pelas pessoas. Quando as pessoas compartilharem necessidades com você, bote na sua listinha de oração. Tem gente que fala assim, pastor, eu não consigo orar mais do que 3 minutos. Então, faça uma lista de oração. Passe um tempo, aprenda a orar, leia sobre isso. Leia sobre isso, aprenda a orar. Como ora, como orar. Leia um livro sobre biografia de quem sabe orar, de como. Porque, irmãos, oração é algo que você só vai ter vontade de orar se você pegar muito hábito de orar. Porque normalmente a gente não quer orar, não quer saber de oração. Oração é uma coisa muito ruim. É esse o entendimento da carne, mas a Bíblia diz que a inclinação da carne gera morte. Vamos lá, a inclinação da carne gera? Vocês aprenderam. A inclinação da carne gera morte. Então, se você fizer a sua vontade, a vontade da sua carne, você vai morrer lentamente. Mas se você inclinar para o Espírito, você vai gerar vida e vida em abundância. Se espera hoje à noite que nós aprendamos a orar uns pelos outros. Oremos pelos nossos irmãos, oremos pelos nossos pastores. Eu estou pedindo para os irmãos orarem pelo seu pastor diário e pelo seu pastor sênior, todos os dias na hora que você for comer. Amém? Então, na hora que você for comer, meu Deus, muito obrigado pela essa alimentação, abençoa essa comida e abençoa agora meu pastor fulano de tal, abençoa meu pastor Escala, a pastora Sônia, e ore por nós. Pelo menos nesse momento, que aí você não vai esquecer. E eu vou pedir para o Espírito Santo, incomoda Deus. Deixa essa pessoa realmente incomodada, que ele tiver igual a gente, quando vai comer sem lavar a mão, a gente começa a comer e fica fica com nojo, a gente tem que ir lá lavar a mão. Então, você começar a comer sem orar, não, gente, peraí, eu tenho que orar pelo meu pastor, eu tenho que orar pela comida. A gente tem que aprender a orar uns pelos outros.
Se você não aprender a orar pelos outros, por causa dos outros, ore pelos outros por causa de você. E eu vou concluir com isso aqui. Por favor, fique de pé.